Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Sentados, por favor. Entonces, hoy estamos celebrando la fiesta, la conmemoración del bautismo de Jesús. Conmemoración del bautismo del Señor. Y Juan Bautista, entonces Jesús vino a ser bautizado por Jesús. Contrário, Jesús vino a ser bautizado por Juan Bautista. E Juan Bautista dijo assim: e eu le he visto, e por isso eu não le conhecia, mas ele que me enviou a bautizar em água, me dijo: aquele sobre quem vieres descender o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que bautiza em Espírito Santo. En el Espírito Santo. E eu le he visto. O problema do mundo atual é o seguinte: as pessoas, não lhe importa as pessoas, a manifestação de Jesus. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência de que são pecadoras. E por isso, então, não faz sentido venir Jesus se manifestar para uma pessoa que não tem consciência de que é uma pessoa pecadora. Porque Juan Bautista habla aqui que vino bautizar com água, pero Jesus bautiza no Espírito Santo. Aqui, eu não le conhecia. Esse é o problema, as pessoas não conhecem Jesus Cristo, certo? As pessoas, em geral, não conhecem Jesus Cristo. E Juan está falando assim: eu não le conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vine eu a bautizar com água. Esse é o ponto. Para que Jesus fosse manifestado a Israel, ou seja, para que Jesus fora conhecido em la igreja para os homens e tudo, Juan Bautista foi enviado. Para quê? Para bautizar com água. Batizar com água significa, esse bautismo que Juan Bautista estava sendo, era o que? Era uma manifestação pública de que essa pessoa era pecadora. Estava no Rio Jordão, e aí Juan Bautista quedou-se famoso por seu exemplo, seu testemunho, e as pessoas começaram a vir delante de Juan Bautista em Rio Jordão, e assim um bautismo com água. O que significava isso? Que a pessoa estava falando para todos que ela era pecadora. Declaração pública: eu sou pecador.
E 2, era uma penitência, estava sendo penitência. Então, esse é o ponto aqui. Eu estava buscando, agora encontrei. Esse é o ponto que queria falar. As pessoas, João Bautista vino para declarar, para bautizar com água, ou seja, para mostrar que as pessoas são pecadoras. João Bautista vino para ser um bautismo de penitência. Para que está falando aqui? Para que fosse manifestado Jesus Cristo a Israel. Porque, ou seja, antes que Jesus venga, se manifeste, é preciso a pessoa fazer um bautismo de penitência. É preciso que aquela pessoa faça um bautismo segundo São João Bautista, ou seja, que a pessoa sepa que é pecadora. Então, João Bautista preparou a venida de Jesus, ou seja, pôs na cabeça das pessoas assim: tu és pecadora, certo? Tu és um pecador. E por que as pessoas não importa Jesus Cristo hoje em dia? É desrespeitado Jesus, porque as pessoas não têm consciência que são pecadoras. É preciso venir um João Bautista com poder, com autoridade, e a ser um movimento e falar: todos vosotros são pecadores, todos nós outros somos pecadores. O único que não é pecador é Jesus e sua madre, certo? E porque, de novo, as pessoas pensam que não tem pecado, por isso não necessita de Jesus e não necessita do bautismo. E as pessoas são tão sem consciência hoje em dia que mesmo dentro da igreja bautizam os ninhos com o quê? 1 ano, 2, 3. Porque esta igreja nova é uma igreja falsa. Não põe, esta igreja nova não põe na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, que já nascemos em pecado. Aí que está, Salmo 50. Habla: he sido concebido em pecado. Já em seno de minha madre, já nasci em pecado. E a predicação atual não põe isso em coração das pessoas. E a pessoa nasce em pecado e vive um dia em pecado, nasceu hoje, um dia, 2 dias, 3 dias, 4, uma semana em pecado, 2 semanas, 3 semanas, e aí um mês já é pecado mortal para os padres. Deixar um ninho um mês sem bautizar, pecado. E se morre, certo? Quanto mais ninho, mais perigoso é para viver. E aí os padres não têm consciência de que o ninho nasceu em pecado. E aí os padres não têm consciência que eles são pecadores. E aí é necessário então, João Batista disse isso: eu não le conhecia, mas para que fosse manifestado Jesus a Israel, a gente, a igreja, vine eu a bautizar com água. Ou seja, as pessoas só vão valorizar Jesus Cristo, as pessoas só vão amar Jesus Cristo, só vão querer Jesus Cristo, viver por Jesus Cristo, se souberem que são pecadoras. Se eu pôr na minha cabeça, eu não tenho pecado, como todos aí pensam, eu não tenho pecado. Sabe o que eles falam? Em minha terra eles falam assim, não sei o que falam. Eu não mato e não roubo, certo? Eu não mato, não tenho pecado. Mamma mia, você nasceu em pecado. Sou louco, miserável, cego, nasceu em pecado. Quando desde o ventre de sua madre já foi concebido em pecado. Aí eu não roubo, eu não mato, eu não tenho pecado. Já está pecando aí, mentiroso. Acabou de pecar agora, a hora. E então falta essa consciência. Então, a predicação da igreja tem que falar isso. Pecadores, somos pecadores, e Jesus vino, e João Batista falou: eu bautizo em água, ou seja, eu faço um acto de poner
na vida das pessoas, delante do rosto das pessoas que são pecadoras. Eu dou consciência às pessoas de pecado. Eu só faço isso. Pero ele bautiza em Espírito Santo, em poder. Ele tem poder de quitar o pecado. Quando Jesus venia para ser bautizado, as pessoas poderiam pensar, as pessoas que estavam ali, delante de João Bautista, poderiam pensar, mas um está vindo para fazer penitência. As pessoas não poderiam, mas um está vindo para ser penitência, mas um está vindo para declarar publicamente que é pecador. Pero João Bautista, antes dele venir, ele estava vindo aqui. João Bautista, viu João a Jesus. João não, as pessoas pensam no pecador. João viu a Jesus e falou. Viu João a Jesus que venia hacia ele e dijo: "He aí el Cordeiro de Deus, he aí el que quita el pecado del mundo." Ou seja, vocês estão enganados. Ele está vindo para quitar o pecado de nós outros. Né? Porque mas um está vindo para entrar na fila. Aí João Batista, antes de Jesus chegar, já estava vindo. Não, vocês estão errados. Ele está vindo para quitar o pecado de nós outros. O que está pensando? Porque é o Cordeiro. E aí o Cordeiro que quita o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E aí, el que quita o pecado do mundo, este é aquele de quem dije: "En pos de mí viene un varón engendrado antes de mí, por cuanto era antes que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, vine yo a bautizar con agua." Y Juan dio testimonio diciendo: "He visto al Espíritu descender del cielo em figura de paloma." Por isso falamos que talvez a estrela guia, certo? Fora também fosse o Espírito Santo. Se o Espírito Santo aqui tomou forma de paloma, também pode ser que para os 3 reis, né, tomou forma de estrela. Pode ser. E em figura de paloma e repousar sobre ele. E eu não le conhecia, mas el que me enviou a bautizar em água me dijo: "Aquele sobre quem vieres descender el Espírito e repousar sobre ele, esse é el que bautiza em el Espírito Santo." E eu le he visto, e por isso dou testemunho de que este é o Hijo de Deus. Então eu bautizo com água e ele bautiza em Espírito Santo, Ou seja, quita o pecado do mundo. Então, primeiro consciência de que nós outros somos pecadores, já nascemos, fomos concebidos assim, dessa maneira. Depois de receber o bautismo, e aí, sem pecado, irmos ao cielo. Mas o que se passa? Somos pessoas tão malas, nós outros somos tão malos, tão burros, tão idiotas. Existe isso em espanhol? Idiotas? Que antes não temos consciência do pecado. Eu fui bautizado que minha madre me levou, meu padre era um católico, eu não tinha pecado, eu sou santo. Eu sou batizado por tradição. Burro não tem consciência do pecado. Depois é bautizado, foi purificado. Aí depois do bautismo, ao invés de se manter sem pecado, certo? Seguir puro, pecamos. Aí isso, hasta um dia que vamos ao inferno. Por quê? Não era para existir a confissão, o sacramento de confissão. Mira, porque
quem tira o pecado do mundo? Jesus, através de quê? De bautismo. Então, para que confissões? Já tem o bautismo, certo? Eu já tenho a solução para o meu problema, meus pecados. Quem quita o pecado é o bautismo. Já, não necessito mais nada, certo? Por isso que antigamente, algumas pessoas, pensando assim, só se bautizavam ao final de sua vida. Estavam morrendo, aí eu quero o bautismo. Por quê? Porque pequei minha vida inteira, agora já vou bautizar e já vou ao céu. Então, nós temos ideia de que ser o pecado, e não, por isso não se tem ideia da importância de Jesus, o bautizador. Jesus deveria ser chamado Jesus Bautista, certo? Ele bautiza em Espírito Santo. João Bautista, Jesus Bautista. E aí, nós outros, depois de bautizados, depois de puros, pecamos toda hora, somos muito burros. Aí Jesus viu, eles são tão idiotas, que eu vou ter que inventar outra coisa. Vou ter que inventar uma coisa chamada confissão. Porque batismo já dei, e eles não valorizam o batismo, não respeitam o batismo. E aí estão pecando, e aí tenho que fazer outra solução. Por isso que a igreja chama os santos padres de a confissão do segundo bautismo. Porque o primeiro, isso que quitou o pecado, pero pecamos, então tem que haver o segundo bautismo. A confissão faz com que nós outros tenhamos a pureza do bautismo. Volvemos a ser puro. A confissão tem esse trabalho de volver-nos à condição bautismal, né? Tá, batismo puro, aí pecamos, a confissão vem e lava-nos e de novo voltamos à condição de bautismo. Sempre voltando à condição de bautismo. Mas por que não paramos com isso, né? Por que não nos quedamos bautizados e já? Estou bautizado, já. Não preciso de confissão. Por que não? Eu estou bautizado. Eu não tenho, agora sim, eu não tenho pecados. E por que está se confessando? Porque depois do batismo eu pequei. Estava puro, estava limpo, estava em condições de entrar no céu, aí pequei. Agora não se pode batizar 2 vezes, tenho que me confessar-me. Até quando? Até que acabe o mundo, eu morra e vou ao céu ou ao inferno. Porque nós outros temos que valorizar o bautismo, e confessar menos, né? Se eu valorizo meu bautismo, eu confessei hoje. Então, se vou preservar minha pureza o máximo possível. Não posso pensar assim, eu confessei hoje, amanhã eu vou confessar de novo. Isso vai dar problema, certo? Vai ser cobrado. E com Deus não se broma, né? Tudo que se planta, que se sembra, será colhido. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.